Vou falar aqui hoje sobre um assunto que há algum tempo eu gostaria de ter falado, mas que eu evito um pouco de abordar esse tema porque algumas pessoas discutem sobre esse assunto sem pensar. E aí essas discussões se transformam em discussões burras, né? Porque as pessoas querem ter razão, não querem aprender, não querem entender as coisas. E eu acho que é importante a gente parar de fazer isso. É importante para sermos pessoas melhores. O assunto é Marielle Franco. Todo mundo sabe, é aquela vereadora do Rio de Janeiro que foi morta e tal. A primeira coisa a dizer é que eu não sou a favor de violência ou de morte para pessoas que não concordam comigo ou que tenham qualquer opinião que não seja agradável para mim. E não acho que tenha sido legal, não. Acho péssimo. Péssimo para a nossa democracia, péssimo para as pessoas, péssimo para a família dela. Eu acho que poderia tudo ser diferente. Mas ela é só mais uma. Claro que é gravíssimo uma violência contra uma pessoa pública, né? Um político, alguém do poder e tal. Isso é gravíssimo e precisa ser apurado e precisa haver uma punição exemplar para todo tipo de violência, seja com pessoas públicas ou com outras pessoas, com pessoas comuns, né, do povo. Mas em especial com pessoas que estejam na política ou no poder, que sejam do alto escalão da polícia, do exército, né, das forças armadas, alguma coisa do tipo. Isso é mais grave porque esses caras eles precisam estar protegidos de alguma forma para que eles possam exercer a função deles, né? E eles não podem ser oprimidos. E independente se ela era eficiente ou não, eu não era nem um pouco a favor das coisas que ela pregava. Ela precisava ter alguma cobertura, né? Não sei qual foi a motivação, não sei quem foi o mandante, não tenho a mínima ideia, não tenho nem palpites a respeito disso, mas eu acho que é uma reação exagerada. Eu estou de saco cheio de falarem ainda da morte da Marielle, e não pelo que ela representava, mas porque já deu. Há outras coisas que precisam ser esclarecidas também e ninguém fica citando, como tantas outras mortes. Médico que caga e anda com as coisas e faz as coisas erradas e não é punido, outros políticos que fazem coisas que acabam resultando em morte, né? Como as coisas que o governador do Rio de Janeiro e provavelmente o prefeito também, né, tenham feito. Que só um exemplo, né? O Rio de Janeiro, só um exemplo, mas isso acontece em todos os estados do Brasil e cidades. Imagina quanta gente não morreu com a falta de investimento que ele fez quando ele desviou o dinheiro. Quanta gente não morreu nos hospitais por falta de remédio ou de tratamento ou de atendimento, às vezes básico. E nisso as pessoas não ficam enchendo o saco de ninguém, não ficam apertando ninguém para que se achem os culpados e se punam e tal. E eu acho que isso é desproporcional, é uma reação desproporcional. Então, por isso, eu acho que é polêmico o assunto, claro. E o problema é que as pessoas acabam não parando para pensar, para poder discutir a respeito.
E hoje eu li um artigo no Facebook que eu vou colocar na tela daqui a pouco, eu vou inclusive ler para vocês, já está gravado, e que ilustra bem essa coisa da inversão, de no deles é refresco. E ainda um pouco mais sobre a Marielle, eu tinha ido no show do Pink Floyd não, do Roger Waters, que no Rio de Janeiro, no Maracanã, e ele, no meio do show, como muita gente sabe, escreveu lá Marielle, não me lembro exatamente o que foi, mas era a hashtag que estavam falando sobre a Marielle, né, na época. E no telão, puta, telão enorme e tal, e as pessoas gritavam e não sei o que, e aí a esposa da Marielle apareceu e falou, e fizeram um discurso meio político lá e tal. Eu acho assim que... e tinha muitos gritos de Lula livre, fora Bolsonaro, ou qualquer outras coisas. E eu fiquei puto nesse episódio, né, nesse show. Eu fiquei puto. Por quê? Primeiro que assim, eu não acho que tem que ter distinção. Eu vou falar em outro vídeo ainda, para isso aqui não ficar muito longo. Eu não tenho que deixar de ouvir música de um artista porque ele é de esquerda e eu não simpatizo com ideias de esquerda. Se o trabalho dele como músico é bom, eu acho que tá ok, é isso que tem que funcionar, e aí, legal, eu ouço. Eu consumo, quando o trabalho é bom pra mim, eu consumo a arte de qualquer artista, independente da posição política dele. Mas eu acho que, assim, o artista não tem que fazer discurso político, o artista não tem que parar o show para ficar fazendo, para ficar tomando partido, e nem para ficar lamentando a morte de alguém, por exemplo, independente de quem fosse. Ele podia colocar lá uma tagzinha no cantinho em homenagem, podia cantar uma música e falar que era em homenagem a alguém, mas sem parar o show, sem dar espaço para as pessoas baterem palma para isso e ficarem fazendo um discurso político da coisa, porque a política não foi... A pessoa política, a figura política Marielle, não foi quem morreu, foi a pessoa física. E é esse respeito que ela tem que ter. E ponto, acabou ali. Não tem que ficar se estendendo na questão política da coisa. E o Roger Waters, eu vou falar em outros vídeos a respeito dele, mas eu acho que não tinha que falar nada a respeito. Ele tinha que ficar na dele, pode fazer uma homenagem e tudo mais, mas não parar o show para ficar fazendo tipinho. Enfim, agora eu vou passar o vídeo para vocês do que eu peguei no Facebook. É um texto ótimo que eu achei lá, que fala sobre essa questão. E é isso. Gostaria dos comentários de vocês. Não espero comentários a favor, não. Só espero comentários respeitosos. Os comentários que forem dos xaropes de plantão, eles vão ser excluídos ou ignorados e tudo bem. Podem perder o seu tempo. Valeu, paz. Então hoje eu li um post no Facebook que foi escrito pelo Paulo Demchuk, acho que é assim que fala. Eu estou colocando aqui na tela e vou ler para vocês, que eu achei que não sei se tem fundamento de direito exatamente, se tecnicamente, né, isso tem fundamento
na questão de direito, mas como são questões que a esquerda sempre levanta, acho que isso seria super interessante de se levantar também como uma reflexão a respeito das coisas, para ver aquela coisa de que no dos outros é refresco, sabe? Então vamos lá. Prenderam os suspeitos do assassinato da Marielle. Agora gostaríamos de saber: 1. A esquerda acha que esses criminosos também são vítimas da sociedade? Ou eles são criminosos mesmo? 2. Mais iluminação pública na rua onde ela foi assassinada teria evitado o crime? 3. As cadeias estão muito cheias para prendê-los? Ou há espaço suficiente para encarcerar os meliantes? 4. O Estatuto do Desarmamento desarmou o bandido que cometeu o crime? 5. Prisão só depois de transitado e julgado, em última instância e daqui uns 20 anos no STF, ou já podemos enjaular os bandidos? 6. Indulto de Natal, saidinha de Dia dos Pais e demais regalias vale para esses dois, ou eles têm que arder no fogo do inferno? 7. Eles merecem flexibilização das penas, redução por bom comportamento, 1/6 da pena, prisão domiciliar, e é uma boa para esses caras ou não deveria existir? Prisão domiciliar. 8. Esses dois poderão sair para todos os velórios de parentes e familiares? 9. Direitos humanos vale para esses dois? As ONGs vão lá defendê-los? Ou só vale para alguns bandidos? 10. Por fim, quem mandou matar Marielle? Aparentemente só os dois presos sabem. Como descobrir? Vale dar uma apertadinha neles, como sugeriu Haddad no caso do WhatsApp? Ou não dá para encostar um dedo nos pobres coitados? Ok, se você tem coração de manteiga, pode ser delação premiada para eles entregarem o mandante? Seria bom conhecer esses posicionamentos por parte da esquerda brasileira. Isso traz um debate muito interessante de pessoas que não são de direita. Quem não é de direita não é necessariamente de esquerda, né? Mas é interessante que pessoas que sejam de ambos os lados pensem a respeito, porque essas questões são importantes e afetam a todos, né? Eu li esse post no perfil do Hélio Beltrão. E lá no perfil do Hélio Beltrão, um comentário de uma pessoa de esquerda ficou bem curioso a respeito, bem engraçado a respeito. Ele respondeu as perguntas. Para a pergunta 1, que é: a esquerda acha que esses criminosos também são vítimas da sociedade? Ele responde: sim, são vítimas do sistema. Para a pergunta 2, ele diz que mais iluminação ajudaria a encontrar os culpados bem antes. Para a pergunta 3, as cadeias, a pergunta 3 é se as cadeias estão muito cheias ou tem espaço para eles. As cadeias estão muito cheias, por isso é preciso relaxar as prisões dos criminosos de crimes menores para a manutenção dos mais perigosos. A quarta, que é se o Estatuto do Desarmamento desarmou os caras, não desarmou, justamente porque ele é bandido e atirou pelas costas de surpresa. Marielle armada morreria do mesmo jeito. A quinta, que seria que a prisão só depois de transitado e julgado, é prisão preventiva ou definitiva, porque são diferentes. Sexta, sétima e oitava, todos os direitos que aqui fizerem jus, que diz sobre o indulto de Natal, e saidinhas e regalias na sexta, se flexibilização da pena, 1/6 da pena na sétima, e se eles podem sair em velório de parentes e familiares na oitava. E, por último, nono lugar, aqui, nona resposta aqui, direitos humanos vale para eles também, que sigam o devido processo penal.
a pessoa que escreveu isso chama-se Davidson Bellotti. E neste post, eu não sei se foi o Hélio que retirou, mas a 10ª pergunta não foi colocada, ela foi removida. Depois eu fui procurar quem era o autor para poder fazer esse vídeo, e aí descobri que tinha a 10ª pergunta, que é essa do quem mandou matar Marielle. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu acho importante a gente falar dessas questões e pensar como que alguém consegue raciocinar do jeito que esse Davidson Bellotti raciocina. Eu entendo que o que está escrito lá na justiça seja as questões que ele colocou aqui na 6, 7 e 8, que é todos os direitos aqui fizerem jus. E não tenho nenhum problema com isso, desde que isso sirva para todo mundo. O problema é que a esquerda gosta de ficar enchendo o saco de todo mundo com essas questões, e eu acho que foram muito bem levantadas pelo Paulo Demchuk, e a gente precisa começar a calar a boca desses caras. Não digo sendo violento, não, mas não dando atenção para esse tipo de coisa. Não dando bala para eles. Esse comentário do Davidson Bellotti, ele foi respondido por muitas pessoas aqui de forma ofensiva, agressiva, engraçada, mas poucos fizeram comentários com respeito, porque ele não foi desrespeitoso, né? Poucos fizeram comentários com respeito e de forma que ele tivesse alguma resposta útil, para que isso fosse um debate legal. Porque a gente não está falando aqui de um atacar o outro, né? Apesar das perguntas do Paulo Demchuk, essas aqui, elas serem sarcásticas, elas têm um fundo de verdade muito grande. E é isso aí. Só mais um vídeo para vocês refletirem junto comigo. E partimos para as próximas, né? Paz a todos.